Qual é a relação consigo mesmo? Como que você lida com as situações do cotidiano? Como que você lida com os seus problemas? Hoje eu quero fazer um comentário deste livro. Então está aqui o livro O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Este é um dos autores que eu estou fazendo comentário deles aqui pela primeira vez. Augusto Cury foi um dos autores que eu muito li no início da minha adolescência. É um autor que marcou muito a minha vida e eu quero reler os livros que eu li dele no passado para que trazer o comentário no Mil Livros em 10 anos, porque é um autor espetacular. Esse livro aqui, ele tem 7 milhões de livros vendidos somente no Brasil, como você pode ver aqui nas descrições. Eu vou não fazer um comentário do enredo desse livro, mas eu quero falar daqueles trechos que impactaram a minha vida. Esse livro conta a história de um personagem que queria se matar. Ele queria se atirar de um lugar bem alto, e aí chega o vendedor de sonhos e começa a conversar com ele. Nesse conversar com ele, que eu fiz até aqui umas sublinhações, eu não sei se eu vou encontrá-los por agora, que são as falas desse personagem que me chamou a atenção. Numa das falas, ele disse para o suicida que pensar é perigoso. Quando você quer fazer uma coisa e você pensa muito, você acaba não fazendo aquilo. Então, o vendedor de sonhos disse para ele: se você quer matar-se, não pensa, porque pensar é perigoso. Porque pensar pode tirar você desse plano aí que você está querendo fazê-lo. Então, quando nós aqui temos os nossos pensamentos, nós temos que ter muito cuidado com eles, porque ele pode nos atrapalhar. Porque o pensamento, ele é uma ferramenta poderosíssima. O pensamento, ele pode nos destruir, ele pode nos curar de enfermidade. Os pensamentos podem ajudar-nos a sair dos problemas, como pode nos colocar em problemas, como pode nos matar. Eu li um dos livros aqui que eu fiz comentário, o Inteligência Emocional, que tem um capítulo que fala sobre os pensamentos. A Bíblia fala sobre os pensamentos. E os pensamentos na verdade, os pensamentos são armas poderosíssimas. E eu quero aqui mostrar para você que umas partes que eu grifei do livro enquanto eu os lia. E aí eu quero falar aqui da seguinte forma. O personagem que queria se matar era um homem muito bem sucedido, e ele era professor de sociologia, ele era versado em sociologia. E aí, entre todos os pensamentos dele que o autor colocou aqui, ele falou o seguinte, está aqui, olha onde eu grifei, aqui. Ele falou o seguinte: das 5 línguas que falava, nenhuma lhe fora útil para falar consigo mesmo. Nenhuma lhe dera condições de compreender o idioma de seus fantasmas interiores. Então ele sabia falar todos esses idiomas, ele poderia se comunicar com todos esses idiomas, mas ele não sabia comunicar com os fantasmas interiores que o assolavam, que o havia colocado naquela situação. Essa parte que eu falei para você que eu grifei está aqui. Pensar é perigoso. Grifei aqui, ó, de vermelho. Ele falou o seguinte: pensar é perigoso, principalmente para quem quer morrer. Se quiser matar, não pense. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, por exemplo, o cara que queria se matar, ele estava lá com os problemas dele. Depois que o vendedor de sonhos o tirou daquela situação, aí ele foi conviver com as pessoas, porque ele vivia preso no mundo dele lá. Ele era muito crítico, aprendeu a criticar tudo, e ele não prestava atenção nas coisas simples da vida. E aí ele percebeu que todo mundo tinha problemas, talvez até mais do que ele. E ele orgulhosamente achava que ele era o único que estava naquela situação. Então, todos nós temos problemas, e nós não devemos parar por conta disso, porque as pessoas que estão à nossa volta têm problemas diferentes dos nossos, talvez, mas
nós devemos ser inspirações para as pessoas. Então está aqui um livro fantástico, um livro que você vai amar ler. A linguagem desse livro é simplíssima. Livro para qualquer pessoa. Há outras descrições que eu fiz, as partes que eu sublinhei, que eu marquei, que são de relevância para nós meditarmos, para nós filosofarmos. É um livro que vem trazer para nós reflexões sobre a vida, sobre o nosso cotidiano. No último capítulo, nós vamos entender quem é o vendedor de sonho. Nós vamos entender por que o vendedor de sonho ele sabe se comunicar com os grandes empresários. Vamos entender por que o vendedor de sonhos ele entende de finanças, entende de negócios. E vamos entender por que ele sabe se comunicar também com as pessoas simples. No último capítulo, aqui ele dá um conselho para as pessoas e pequenas partículas desse conselho eu quero aqui falar para você. Eu quero ler para você. O título do capítulo, desse último capítulo aqui, é o seguinte. Deixa eu só voltar aqui para eu dar uma olhadinha, para eu não acabar falando besteira. O título do capítulo é Psicótico ou Sábio? E aí, se eu pudesse retornar o tempo. Se você, na sua vida, você que está assistindo esse vídeo, você que está me assistindo, se você pudesse voltar no tempo, se você pudesse retornar o tempo, o que você faria? E aí ele colocou aqui o pensamento dele e eu grifei conforme a minha necessidade. Quando nós lemos um livro, nele há muitas coisas interessantes. Mas naquele momento que nós estamos lendo aquele livro, nós temos a nossa necessidade, a nossa própria necessidade. Então, você vai absorver daquele livro, dentre muitas coisas importantes que ele tem, somente aquilo que cabe a você naquele momento. Igual eu. Aí eu peguei e grifei aqui. E ele falou, beberia algumas doses de irresponsabilidade. Também porque esse livro ele é voltado... o Augusto Cury ele fala muito da síndrome do pensamento acelerado. Então, quando nós temos a síndrome do pensamento acelerado, nós queremos ser pessoas perfeccionistas, pessoas extremamente responsáveis. Isso não é bom. Aqui ele falou, beberia algumas doses de irresponsabilidade. Isso é bom, às vezes, a gente tomar doses de responsabilidade, sairmos da curva um pouco com sabedoria. Mas posso construir o que serei, sobre aquilo que é um diálogo aqui com outro personagem. O que importa é que, como todo mortal, um dia terminarei o show da existência no pequeno palco de um túmulo diante de uma plateia em lágrimas. Seria mais livre no presente? Outra, seria mais livre no presente e menos escravo no futuro. Nós estamos tão focados nos nossos planos, nos nossos objetivos, no nosso trabalho, queremos fazer aquilo, queremos conquistar e nós não percebemos que nós estamos sendo escravos. Nós nem sabemos se futuramente nós vamos desfrutar daquilo como achamos. Tanto é que os nossos pensamentos eles mudam diariamente. Seria mais livre no presente e menos escravo no futuro. E aí ele vai dizendo o seguinte, perder a fé na vida, nós não devemos perder a fé na vida. E aqui está, que perdeu o livro. Aqui está o livro do Augusto Cury. Como eu já disse, o primeiro livro do Augusto Cury que eu estou fazendo comentário aqui. E eu quero desejar para cada um de vocês uma excelente leitura.